Hoje nós vamos falar, dentro dos simbolismos iniciáticos, do dragão e do leão, porque existe uma conexão muito forte entre ambos. Não existe iniciação sem bode, sem carneiro e sem cordeiro, não existe, porque é o simbolismo das hierarquias que passa o conhecimento. Não existe iniciação sem cobra, não existe iniciação também sem dragão, iniciação sem leão, iniciação sem esfinge, e o caduceu seria uma ferramenta para nós conseguirmos esta iniciação. Então, vamos falar do dragão e do leão. E aqui tem o dragão. Todas as tradições falam dessas histórias do dragão. Nós temos na Umbanda, não é isso? Nós temos São Jorge, temos Ogum, todas essas entidades que lutam contra o dragão. E o dragão, ele está sempre ligado a uma donzela. Você vê uma donzela, coitadinha, segurando como um cordão fininho, né? O dragão, não é isso? E aí vem esta figura e luta o dragão. Então essa figura, ela é muito simbólica e ela mostra toda a tradição ao longo dos tempos. Porque a figura que está comandando o mundo hoje, que está aplicando o rigor, que derrubou aquelas torres, que vai fazer outras coisas mais, que tem uma boa para acontecer nos Estados Unidos, tem uma boa para acontecer na Palestina, tudo preparado, só não faz acontecer porque está esperando o pessoal resolver esta situação. E este ser, ele é chamado de Cavaleiro das Idades. Então, sempre que a gente vê um cavaleiro, né, um ser em cima de um cavalo, a gente tem a figura desse ser. Que no Apocalipse é o próprio Cavaleiro do Apocalipse, onde a gente começa a abrir os selos, não é isso? O primeiro selo é o cavalo branco do domínio. Então, esse representa o domínio, é o ser que domina a terra. Então, ele tem um domínio sobre a humanidade, domínio sobre as pessoas, domínio sobre tudo. E este ser é terrível. O nome dele, na tradição oculta, é chamado de Aquidorge. Então, ele representa o ser que aplica os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, ele tem dentro dele, na realidade são 4 em 1, não é isso? É um ser que se manifesta de forma quádrupla. Ou seja, quando ele é branco, ele representa o domínio. Quando ele é vermelho, ele representa a guerra. Quando ele é negro, ele representa a fome. E quando ele é amarelo, representa a peste. E hoje, sempre, em qualquer época da vida, nós tivemos essa manifestação no meio dos homens. E ele está presente hoje no meio da humanidade. E quando alguma pessoa está envolvida com a humanidade, ele se manifesta e surge para as pessoas. Eu posso ter vindo do hospício, posso ser louco, vocês não me conhecem, né? Posso ser o maior mentiroso da paróquia, então você não deve acreditar muito naquilo que eu falo, né? Mas eu tive a nítida impressão, entre aspas, né, para não falar outra coisa, de que este ser apareceu uma vez no 3º andar, né, onde eu estava, né, à noite, com cavalo e tudo, bafejando em cima do meu rosto, me tirou da cama. Eu não consegui olhar direito para a cara dele, ele não me deixou, né, para o rosto dele, mas foi terrível. Viu? Então eu senti a vibração desse ser, é uma vibração muito forte. A gente fica arrepiado de ponta cabeça. Então é um ser muito forte e ele está presente aqui no Brasil, já apareceu para muitos seres aqui no Brasil e apareceu para muitas pessoas envolvidas com o contexto humano também. Então, eu deduzi que, devido a ter um primeiro contato com ele, eu teria uma missão, que é essa missão que a gente tem, não é isso? Mas foi muito difícil, a gente apanha muito, toma muita bordoada. E do lado direito dele, ele tem um aspecto, do lado esquerdo, ele tem outro. Mas ele não se mostra. Vendo este ser dos dois lados do rosto, realmente ele é terrível. Ou seja, ele, de um lado, é a pior coisa que tem. Não existe coisa mais feia do que ele. E, do outro lado, ele representa a coisa mais linda, mais excelsa que tem. Ele pode dar prêmios, como pode castigar. E é ele que comanda todo o ciclo evolutivo. Existe um livro que vocês podem ler, que eu aconselho, chama-se O Enigma do Cavalo Branco. Ele foi escrito por um francês cujo nome é René Guénon. Então, ele é ligado aos mistérios maçons. E ele fala do rei do mundo, que nós chamamos de Melquisedeque. Esse rei do mundo tem 2 colunas, que ele chama de Marima e Maringa, que na realidade são outros nomes, mas não são esses exatamente. E através dessa tríade, ou seja, desse ser, de um que está acima deles e de um outro que acompanha, eles fazem todo o julgamento da humanidade, sempre fizeram e sempre vão fazer.
Nós poderemos ter a humanidade viajando em nave espacial, em disco voador, mas ele aparece sempre de cavalo. Sempre nesta postura, não é isso? E quando nós, por exemplo, começamos a decifrar Sagitário, o signo de Sagitário é muito ligado a esse ser. Então, quando a gente começa a falar do Centauro, não é isso? Quando começa a falar do Sagitário, a gente está falando de um ser conectado com ele, que tem cabeça de homem, tronco de homem, corpo de cavalo. Então, hoje, este ser está presente na humanidade. Ele nasceu nos Estados Unidos, ele é norte-americano na manifestação atual, porque ele é cíclico, ele se manifesta ciclicamente, mas ele, para atuar fisicamente, ele tem que estar no mundo físico. Mas ele surge de forma astral, de forma mental, onde ele quer, em qualquer região do mundo, nessa forma. Mas existe o ser físico, como nós, e ele nasceu no dia 10 de fevereiro de 1935, esse ser, né? Nasceu em El Moro, nos Estados Unidos, e lá ficou, não é isso? Durante um certo tempo, lá eles estiveram, né? E este ser, então, hoje está na face da Terra, está provocando aquilo que a gente chama 4 cavaleiros do Apocalipse, ele que provoca. Então, quando a gente fala do dragão, o dragão representa o mal personificado na forma de uma besta. E a Bíblia, ela está cheia de enunciados, ela fala muito dessa besta chamada dragão, como a besta do Apocalipse. Ele tem 7 cabeças com 10 chifres, sempre fala 7 cabeças com 10 chifres. Qual é o significado desse dragão de 7 cabeças? É que ele tem uma só. Mas 7 cabeças é todo o processo setenário, é todo o poder da evolução setenária, porque a evolução sempre acontece de uma forma setenária. E 10 cabeças é a própria numerologia, é a própria capacitação, equivale à roda da fortuna, que é o arcano 10, ele equivale a toda a numerologia que vai até 10. Né? Então, ele age em toda a matemática humana e este monstro de 7 cabeças. E esta figura, ela é conhecida em todas as tradições. Na mitologia, não é isso que a gente vai falar, é conhecida na Umbanda, é conhecida no catolicismo. Então, por que é preservada esta figura, que é a figura mais top, por exemplo, da Umbanda, não é isso? A maior homenagem que a Umbanda faz, ela o faz a esta figura. A maior figura do candomblé é para ele. A maior figura, houve numa época do catolicismo, era para este ser também. É isso. Mas hoje não se fala muito. Mas na escola de iniciação ainda é esta figura. E aqui tem a figura de uma donzela representando toda a parte espiritual, toda a singeleza. E ali nós temos o bem e o mal. É um jogo do bem e do mal. Então, o Cavaleiro das Idades acompanha ao longo do tempo esta figura. Então, quem que é o Cavaleiro das Idades? Nada mais é do que a figura que atrás dele existe uma consciência maior chamada Micael. Quem é Micael? Micael, quem como Deus, foi quem jogou Lúcifer no meio dos homens. E é uma figura que acompanha para ver o que Lúcifer faz. Como Lúcifer, partindo do homem, mulher, animal, até chegar a transformar aquele animal num ser humano. E ele, então, é aquele que ataca esse aspecto que é opositor do homem. Opositor da humanidade é o aspecto luciférico. Então, na realidade, é aquele que domina o mal e vai tentar transformar esse dragão num ser espetacular. Então, qual que é a missão nossa? Qual que é a missão da iniciação? Qual que é a missão desta figura? É transformar, é vencer o próprio dragão. Então, todos nós temos um dragão e todos nós temos que vencer este dragão para adquirirmos o prêmio, que é aquela coisa fofa lá do lado esquerdo, não é isso? Mas o dragão, dentro dos conhecimentos da própria Helena Petrovna Blavatsky, na doutrina secreta, ela chega a dizer, não é, pela teosofia, que é o conhecimento que ela trouxe ao mundo, que o dragão é um ser real pré-diluviano, ou seja, existia mesmo. E pós-paradisíaco. E ele existiu fisicamente. Então existia um ser que ele tinha reações químicas e jogava fogo mesmo pelas ventas e jogava fogo pela própria boca. Não é isso? Então é um ser que vem da época dos dinossauros, daquelas épocas daqueles seres enormes. Então ele existiu realmente. Ou seja, é um aspecto animal, é o Lúcifer animal, saindo fogo por todos os lados e que existiu na época pré-diluviano e também no período chamado pós-paradisíaco.
E esse nome dragão, ele vem do grego dracon e do latim dracone, não é isso? Então, é o nome que tem essas origens. E existe o macho, que é o dragão, e a fêmea, que é conhecida como dragoa. É macho e fêmea. E nós temos um salmo poderoso. Sempre que nós somos atacados pelo mal, sempre que nós recebemos uma influência negativa muito forte em cima do nosso ser, existe então o Salmo 90 ou 91 em algumas Bíblias. E vejo que aquele texto do Salmo é o Salmo, junto com o Salmo 110, que é aquele que Davi escreveu, que é o Salmo de Melquisedeque, que é fortíssimo também. Um dos outros salmos mais fortes é o 90, 91. Não é isso? É aquele que fala: tu que habitas à sombra do Altíssimo, na proteção do Deus do céu descansará, cairão 10.000 e 10.000 à tua direita, 10.000 à sua esquerda, calcarás aos pés o leão e o dragão. Não é isso? O basilisco. Então, o que é o basilisco que fala esse texto da Bíblia? É exatamente essa figura, né, que é o basilisco. Né? É simpático, não é isso? É bonitinho, né? É o basilisco. Então, veja, o Salmo 90 é o salmo de defesa. Então, sempre que vocês tiverem qualquer problema, vocês têm que rezar o Salmo 90. Mas não rezar, repetir palavras, mas sentir as palavras, entoar as palavras, pôr força naquele salmo e ter uma finalidade. Eu vou usar o salmo para fazer aquilo, e durante o salmo ter certeza que aquilo está acontecendo, que aquilo está se realizando e aquilo realmente acontece. E o Salmo 90, automaticamente, independentemente dessa figura que está do nosso lado, que ela é terrível, eu vou falar dela, nós temos essa figura, e quando nós enxergamos essa figura, nós ficamos perturbados. Existem pessoas no hospício que lá estão porque encontraram com essa figura aí. Ou seja, conseguiram, através de práticas ilícitas, práticas não adequadas, liberarem uma figura quando eles não estavam preparados. Não é isso? Isso perturba a pessoa. Mas essa figura, ela proíbe a gente de chegar ao espiritual. Qualquer coisa boa que chegue para nós, ela quebra tudo. Então nós temos isso. E à medida que a gente reza o Salmo 90, ela automaticamente se afasta. Ela tem que se afastar. Ela se afasta. Então o Salmo 90, além de afastar essa figura maléfica que atrai todo o mal para nós e faz o mal acontecer, ela também permite a entrada de coisas boas. Ela, então, a gente pode dizer que o Salmo 90 ou 91 é o apito de chamar anjos. Não é isso? É realmente chama mesmo. E quem quiser pode fazer essa experiência, que é importante falar agora. Basta simplesmente ter uma luz fraquinha à noite, quando a gente vai dormir, antes de dormir, e naquele momento apertar bem os dedos nas mãos, porque quando vocês apertam os dedos nas mãos, vocês ficam com uma força descomunal. Experimente apertar os dedos assim na palma da mão, aperte assim, ó. A gente fica com uma força, olha aí, uma força incrível. E se pegar o dedo maior, mindinho seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho, né? O pai de todos, e apertar esse, aí dá uma força muito grande na gente, assim, né? A gente aperta a mão esquerda, aperta a mão direita, arreganha os dedos dos pés e diz com vontade o Salmo 90, querendo uma coisa, querendo livrar o mal, não há mal que fique. Ou então pedindo, né, uma força, essa força vem. Então qualquer anjo que é uma inteligência criadora, ele é obrigado, isso está escrito, né, em livros da vida, a atender quem chamar. Então é simples. Ter contato angélico é a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais fácil. Sabe por que vocês não tiveram? Porque vocês não pediram. Tem que exigir. Quero. Vai ter que ter coragem. Depois não vai sair correndo. Então, e ele se manifesta. Você sente, a hora que você entoa o Salmo 90, com aquela lampadinha pouco acesa, né? Quer dizer, uma lampadinha fraca, né? Pouco acesa, não acesa, mas fraca. Aí o que acontece? Quando esta força, que a gente chama anjo, essa inteligência, entra na dimensão, a lâmpada dá uma piscadinha, você sente um arrepio violento vindo das costas para a frente, você sente que algo te atravessa, dura 3 segundos. 1, 2, 3, e vai embora. Mas aqueles 3 segundos você sente toda uma energia e uma limpeza, te leva tudo embora. Te afasta de todo o mal. E, se ele permitir, naquele momento, ele impressiona os seus sentidos. Você pode, pelo olfato, sentir um perfume maravilhoso, de rosas, ou um perfume que vocês nunca sentiram antes, perfume fantástico.
ele pode ativar o ouvido, você começa a ouvir coisas fantásticas, sons maravilhosos. Ele pode te permear pelo tato, aí você sente os arrepios, você sente até aquelas asas passando ou vibrando, às vezes não tem nem asa, porque tem anjo com asa, sem asa, tem todo tipo. E às vezes ele impressiona a visão e você vê. Só que é rapidinho, 3 segundos só. E depois ele vai. Bom, ele se confunde muito com a serpente. Então vocês lembram da serpente? À medida que a serpente começa a adquirir garras, ela começa então a dominar mais a terra, não é isso? Porque a serpente não tem domínio sobre a guerra. Ela vai serpenteando, vai fazendo o ciclo para cá, para a esquerda, para a direita e tentando chegar numa reta. Mas o dragão não, ele já tem garras, não é isso? Então ele pega mesmo no chão, ele começa a desenvolver asas, não é isso? Asas, elas são membranadas. Ele é escuro, sombrio, solta fogo pela boca e pelas ventas. O hálito dele é quente, pestilento. Então, quanto mais sujo ele é, mais pestilento ele é. Mas existem dragões que até têm um hálito gostoso, dá até dar um beijinho nele, né? E ele tem um simbolismo muito forte. O dragão representa o poder de Vênus, o poder da quinta hierarquia. Ele representa a própria estrela d'alva. E vocês vão ver que Jesus, no Apocalipse, no penúltimo trecho, do trecho 22, ele diz quem é. Ele diz, eu sou a estrela da manhã, que é essa estrela. Então ele diz que ele é Lúcifer ou ser da hierarquia de Vênus. Ele se identifica. E o dragão, então, representa todo o aspecto de transformação do Lúcifer, desde o mais feio até o mais excelso. Então ele representa o padrão evolutivo da humanidade. Por isso que ele tem um simbolismo muito forte. Então veja, o poder da estrela d'alva da manhã que precede o nascer do sol. Ele representa as entidades das trevas e do umbral também, que ao serem vencidas se transformam no verdadeiro sol, numa verdadeira sabedoria. Então, basicamente, o dragão tem estas bases, tem este simbolismo. No Apocalipse, o dragão é o próprio Lúcifer, não é isso? Que com o rabo derrubou 1/3 das estrelas rebeladas. Mas, e sempre que tem dragão, tem um jogo com Micael. Então, na realidade, quem que é aquele Aquidorge? Quem que é o São Jorge? Não é isso? Essa figura, o próprio Micael, é aquele que representa o confrontamento de Lúcifer. E o Lúcifer representa o mal que foi dado, que é a mente, não é isso? Que foi dado para nós no paraíso, na expulsão do paraíso, quando éramos animais, se transformando gradativamente, não é isso? De um ser ruim, num ser melhor, até ele ser vencido por Micael, não é isso? Ou seja, até ele chegar ao padrão de Micael. Então, na realidade, quem é Aquidorge? Aquidorge é o próprio Micael, dentro da tradição iniciática, dentro da tradição religiosa. E Micael quer dizer quem como Deus. E diabo significa opositor do homem, opositor da mulher, vem de diabolos. Então é ele que luta. E isso está ligado então aos íncubos e aos súcubos, que nós falaremos. Tem uma pessoa que perguntou, né, sobre ataques de íncubos, ataques de súcubos, e nós vamos dizer como é que se elimina esse ataque, é a coisa mais fácil. Vamos falar um pouco mais para frente dos íncubos e súcubos. Então, o dragão, ele representa o início da humanidade, um dragão horrível, e um dragão mais ou menos aceitável, o meio, e um dragão transmutado representa o próprio fim. E ele representa símbolo da própria sabedoria que nós temos. Então, é o símbolo da sabedoria. A cobra é um símbolo da sabedoria. Que sabedoria que é essa? É uma sabedoria sem poder, é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria que ela vai crescendo até chegar no adepto. Mas o dragão, ele já eleva o poder, não só da terra, mas o poder também, as hierarquias, não é isso? Então, aumenta o poder, valoriza a cobra, vamos dizer. Então, quem vence o dragão, ele renasce para a vida eterna. E quem vence o dragão, ele ganha a própria imortalidade. Todos nós queremos ser imortais, se bem que não precisa nem buscar, porque nós já somos, né? Só que a gente não sabe. Mas todos nós somos imortais. Queiramos ou não saibamos. Mas ele também é o próprio símbolo do poder feminino e do poder masculino. Então, na realidade, o dragão, embora se manifeste como dragão e dragoa, ele é andrógeno na maior parte dos
das manifestações. É um símbolo heráldico em todos os emblemas, em todos os escudos. Quando a gente quer mostrar que uma família tem poder, que um rei tem poder, que um exército tem poder, aí leva o dragão na frente, então ele representa o próprio poder. E ele está manifestado, veja a importância dele, nos arcanos 3 e no arcano 4. Ele tem também um aspecto serpentino, como a cobra que troca de pele, representando o renascimento, o dragão também troca de pele. E naquele momento de troca de pele, é o momento de contato com o dragão. Não é isso? Ou seja, ele está se transformando. Ele está saindo de um estágio e indo para o outro. E cada vez que ele troca de pele, ele tem mais poder. Então, ele é o próprio símbolo do renascimento, é o símbolo das reencarnações. Porque cada vez que a gente troca de pele, virando homens e mulheres, a gente aumenta a nossa evolução, ganha consciência, ganha experiência, porque nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para ganhar consciência. Então, trocar de pele também é trocar de reencarnações. A gente tem que ouvir de uma maneira mais ampla. Não é isso? É a própria troca de personalidade. E nós só vamos trocar a nossa personalidade humana por uma personalidade de adepto, por uma personalidade superior, de um ser superior, quando a gente enfrentar o dragão. Então tem que enfrentar esse bicho feio, não é isso? E o dragão, ele é muito feio, mas de repente ele muda, ele é mutável. Ele pode se transformar. Se você não tiver medo dele, ele vai ficando cada vez menos feio. Se você tiver medo, ele fica mais feio. Por isso que o medo tem que sair fora de quem busca iniciação. Quem é medroso não pode entrar numa iniciação. Ele entra bem. Porque o medo só atrapalha. Se aparece o dragão vai ficar mais feio, pelo medo. Porque ele encorpa tudo que a pessoa tem de ruim. Se a pessoa não tem, ele vai ficando menos feio. Vai ficando mais dócil. Até virar um gatinho sem graça nenhuma. Bom, nós temos aqui o arcano 3. Não é isso? Então, o arcano 3 é Vênus, né? A gente representa a própria Vênus. E vejam que ela tem um escudo com um dragão. Né? É o próprio dragão. E ela tem, então, todo o instrumental da sabedoria. Veja que arcano lindo que esse daí, não é? Então, você tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrelas, né? Que representa o 9, que é o adepto, o ser perfeito. Vejam, na mão esquerda tem o instrumento da magia da mulher, que é a bagueta. Então, a magia que dá domínio sobre a cruz que está lá em cima. Então, veja que aqui, esta carta mostra os maiores simbolismos que a mulher tem. Vejam, ela tem na cinta aí do peito, né, forma o tal, né, que representa a letra do conhecimento. Ela tem o dragão, né, que mostra o poder do cetro que ela tem. Não é isso? É uma coisa fantástica. Então aqui diz tudo. Ou seja, a mulher pela bagueta, na mão esquerda, ela consegue o poder que é o dragão. É isso que diz. Então, Heraldo. E a mulher, então, ela vai conseguir isso quando realmente ela dominar onde está o pé esquerdo dela, que é a lua, que é o emocional. Não é isso? Veja que do lado esquerdo dela ainda tem a flor de lis. É uma flor já crescida, uma flor natural, não é isso? As asas abertas, então é uma figura assim rica, não é isso? Os cabelos com espiral dupla. Sempre que tem aquela espiral nos cabelos, significa todo um processo de interiorização, não é isso? É muito rico esse arcano, né? E veja, esta figura tem olhos abertos. Existem outras figuras, se vocês olharem a figura 2, ela está com os olhos fechados. Tem figuras que a mulher não tem olho. Então, você tem que olhar essas coisas. Aqui ela está aberta, altiva. Né? Então, ela tem o cetro, ela tem o escudo. E o escudo dela é branco, né? O dragão é branco, representando a pureza, representando a espiritualidade. Então, veja, ela tem também as asas abertas, as asas com 9 grupos, as asas com 14 desenhos internos. O piso, ele é estriado, formando a própria polaridade. Então, veja que realmente é muito interessante. E essa carta é a carta onde Jesus fala. Então, por exemplo, está todo mundo querendo ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Maitreya, não é isso? Então, nesta carta, se você pegar essa carta e tentar ouvir, ficar assim, ouvindo, e querer ouvir a mesma coisa que João ouviu, não é isso? Quando surgiu Apocalipse 3, que ele fala das cartas, não é isso? Ou seja, cartas às igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não é isso? A carta 2,
ela fala das outras 4 igrejas. Então são ensinamentos incríveis que a pessoa pega. Mas aqui parece uma coisa besta ficar ouvindo carta de igreja, onde cada igreja é exigida por algo, é cobrada por algo que não fazem. Mas ela representa realmente uma coisa muito rica. Então ela representa um significado muito forte. E veja que o dragão está nela. Na outra, que é a 4, nós temos o dragão. Só que é um dragão já escuro, né? Esse é o dragão já masculino. E essa figura também tem um cetro, mas não é cetro aquele negócio. Você pode ver que ali o que tem? É uma espada. Então, veja, é uma espada dentro de uma bainha. Então, você tem o instrumental masculino, que é a própria espada. A mulher segura na mão esquerda, que é a bagueta, o homem segura na mão direita, que é a espada. E do lado esquerdo ele tem um mundo, representando o poder que ele tem. E a polaridade Sol e Lua no peito, não é isso? E ele tem um cetro que tem a própria flor de lis, é isso, que é o maior símbolo das hierarquias. E veja que ele está sentado sobre um trono. Este trono, ele tem o próprio emblema do dragão. Então, que conclusão que vocês tiram desse arcano? Que quem tem o poder sobre o dragão tem o poder sobre a terra, tem o poder sobre o quaternário, tem o poder da espada. Então a espada dentro da magia, ela vai começar a ter figuras que vão se manifestar pela espada. A bagueta de uma mulher na magia, não existe maga ou alguém que está num determinado nível de iniciação que não tem uma bagueta. Ela tem que ter uma bagueta. Não a bagueta de fazer polenta, mas a bagueta de fazer magia, que é o instrumento feminino. E o homem é a espada. Então, através desse instrumental, cada um vai ganhar o seu potencial. E veja a flor de lis estilizada embaixo. É uma flor aberta, dando poder também da hierarquia, não é isso? Então, veja o tal. Na própria terra também tem o T invertido, que é o tal, símbolo da própria sabedoria. Veja, o próprio chapéu dele também tem aquele sinal de infinito. A mulher tem 2, ele tem 1, não é isso? Realmente é uma figura muito, muito rica. No Apocalipse, temos o nosso programa. Todo o nosso trabalho, todo o nosso programa é em cima desse arcano aí. Porque esse arcano nada mais é do que a figura de Melquisedeque. O próprio Melquisedeque. E onde está Melquisedeque? Melquisedeque está embaixo, naquele cubo que ele está sentado. Abra o Apocalipse 4. Apocalipse 4. Vocês vão ver lá que João diz, né, que viu, então, um ser centrado num trono que tinha o formato de uma pedra, que é a pedra cúbica, que a gente conhece, que é a lápis filosofórum, não é isso? Então, representa a própria terra, não uma terra redonda, mas uma terra quadrada. Então, representa o domínio daquilo que ele segura. Então, esta é a figura do próprio Melquisedeque, é a própria figura de Zeus, é a própria figura de Urano, é a própria figura de todos os deuses, o próprio Atlas. Atlas não segura também o mundo com a mão? É um dos aspectos desse arcano. Não é isso? Então, quem consegue, através do domínio do dragão, enfrentar o dragão, ele chega nessa figura. Então, qual é, na realidade, o dragão? Qual é a função do dragão dentro dos simbolismos iniciáticos maiores? Para a mulher, chegar na rainha do mundo, que é a figura 3, que é o arcano 3, que é esse anterior. Essa é a rainha do mundo. Com tudo mais, com a bagueta, ela chega na sabedoria maior. E o homem, através da espada, que está naquela empunhadura, não é isso? Então, ele enfrentando o dragão, aquela figura que eu falei que está no trono, e uma figura de jaspe colorido, tem 7 tonalidades, representando a evolução centenária, e também representa a própria esfinge que nós vamos falar. Um ser que é misto de leão, touro, homem e águia. Um ser que tem 6 asas, cheios de olhos, não é isso? E na frente os 24 anciãos. Então, isso nada mais é de Júpiter, imperador ou Melquisedeque. Esse é o arcano de Melquisedeque. Então, se vocês quiserem saber quem é Melquisedeque, usem esse arcano aí. Se vocês quiserem saber qual é o simbolismo do dragão, o que o dragão pode fazer para vocês, é o meio que vocês devem enfrentar para chegar nele. Então, ele é o rei do dragão. E a imperatriz é a rainha da dragoa. Então, a dragoa tem uma função masculina e feminina muito forte. Quando está de perfil, você não vê o outro lado dele. Né? O outro você já vê, né? Você vê os 2 lados. Então, esse outro lado dele é complicado.
nos novos arcanos que vão ser lançados, né, a partir de 2005, você vai ver que ele tem 2 rostos. Do lado esquerdo ele é mulher, do lado direito ele é homem. Do lado esquerdo ele é animal, do lado direito ele é hominal. Do lado esquerdo ele é criança, do lado direito ele é idoso. Então ele é sempre duplo. Então veja que o dragão, se não fosse importante, ele não estaria junto com as cartas. Agora, qual é a maneira de nós chegarmos ao dragão? Né? Vamos lá. Vocês pegaram qual é a maneira de nós chegarmos ao dragão? Vocês olharam aqui que tem uma flor de lis, que é a branca estilizada, que ela representa essa figura, e na outra, a flor de lis lá na terra. E o que é a flor de lis? A flor de lis é o maior simbolismo das hierarquias luciféricas, ou das hierarquias angélicas. Porque a flor de lis, nós vamos falar dela, ela nada mais é do que a representação dos órgãos sexuais andrógenos. Então, a flor de lis, ela tem, vocês olhem lá em cima, tem uma bananinha para a esquerda, uma bananinha para a direita e tem uma parte comprida no meio, não é isso? Então, isso é duplo, né? Isso tem para cima e para baixo, que é o símbolo do escotismo, que é o símbolo das hierarquias. E essa flor de lis é o símbolo sexual. Então, para o homem, esta flor, que é andrógena, até 9 semanas todos nós somos andrógenos, não dá para determinar o sexo. E o órgão sexual do homem e da mulher, até 9 semanas, é exatamente uma flor de lis, onde a parte da esquerda vai virar o testículo esquerdo, a outra parte curva vira o testículo direito e aquela parte para cima vira o pênis do homem. E na mulher isso interioriza, vai para dentro, é o oposto. A parte esquerda forma o ovário esquerdo, parte direita ovário direito e a parte central forma o clítoris. Então, onde que o dragão está ligado? Está ligado ao sexo. Então, através do sexo, ele se manifesta. E à medida que nós começamos a ultrapassar, vamos dizer, o sexo, ou seja, a gente usa o sexo é normal, mas o sexo ele tem 3 níveis. Ele pode derrubar a pessoa, pode deturpar a pessoa, pode conspurcar, pode prostituir, pode avacalhar a vida de um homem e de uma mulher pelo sexo, né? É uma função ruim, negativa. O sexo pode equilibrar a pessoa, né? O casal, seja ele como for constituído, e pode enaltecer a pessoa, pode levar a pessoa a altos níveis de consciência espiritual. Então, ligado ao dragão, tem muito a ver com o sexo. À medida que a gente enfrenta o sexo, olho a olho, cara a cara, frente a frente, a gente está enfrentando o dragão também. Bom, lutas para vencer o dragão. Se vocês olharem, através de toda a tradição, nós tivemos seres que lutaram contra o dragão. Então nós tivemos Bel e a sua contraparte Belate. Eles venceram então o dragão, passaram a ser os pais de Sim, que é chamada Lua, e pai também de Ur, que é onde nasceu Abraão. Então aquela região da Caldeia. Na tradição, Apolo também venceu Piton, a dragoa Draquine, também chamada de Delfine. Ele se tornou então o oráculo de Delfos. E em cima dessa pele do piton ou da dragoa é que a sacerdotisa recebia os conhecimentos superiores, a sabedoria. E no templo de Delfos, o que estava escrito lá? Nada em demasia, ou seja, caminho do meio, né? E homem, mulher, conhece-te a ti mesmo, conhece a tua alma. Então o dragão está ligado a todo esse processo de desequilíbrio e processo de desconhecimento da sua realidade. Então, quando nós buscamos o autoconhecimento, automaticamente vamos entrar no simbolismo do dragão. E a própria alma. Então, atrás desse processo, tivemos Pitágoras, Sócrates, Platão, que são iniciados da própria humanidade. Osíris também venceu Tifon, o deus da matéria, não é isso? O deus egípcio da matéria. Então, ele conseguiu chegar ao mundo dos mortos, a Duate, depois de vencer este dragão. Sigurd venceu Fafnir e assou e comeu seu coração. Então, o coração é o próprio símbolo da alma. Ele tornou-se o mais sábio dos homens. Ou seja, o dragão leva a esta sabedoria. Hércules, Heracles, que é o mesmo ser, que é o Alcides, não é? Então, ele também venceu muitos seres terríveis, mas ele venceu a dragoa, a hidra de Lerna. Não é? Ele cauterizava as suas cabeças. Ele cortava uma cabeça, nascia outra, cortava, nascia outra, até que ele cauterizou, representando os vícios humanos. Então o dragão representa os próprios vícios
que a humanidade tem, os fatores negativos da alma. E depois ele usou o veneno do dragão pestilento para as suas flechas, né? E conseguir mais coisas. Forri é o ser mais ligado ao dragão. Daí vem a sua pergunta, não é isso? Forri, ou Fukri, ele estava andando exatamente nas margens do Rio Amarelo, não é isso? Isso há 7.000 anos atrás. E lá então ele encontrou um dragão que saiu das águas, e esse dragão tinha um símbolo estampado nas costas dele. Esse símbolo que o dragão tinha nas costas dele é aquele octágono que usa no Feng Shui ou Feng Shui, não é isso? Aquele octágono. Então ele tem traços simples e duplos. O simples é uma energia masculina, é o Yang, e o duplo é uma energia feminina chamada Yin. Então essas disposições formam 4 superiores, 4 inferiores, dando 8. Por isso que chama octágono, né? Essa figura, então, tem 4 símbolos que representam os 4 elementos: terra, água, fogo, ar, e a essência dos 4 elementos, da terra, da água, do fogo e do ar. É o espiritual e o material. Então, representa todo o jogo dos 4 elementos e todo o jogo da alquimia. Não é isso? E no núcleo, eles têm aquela figura que parece uma bola de tênis, não é isso? Onde tem uma figura escura intercalada com uma outra figura clara. A figura escura tem dentro dela uma bolinha branca, a figura branca tem dentro dela uma bolinha escura, não é isso? Então, esta figura é chamada de Tao. Tao representa a polaridade, ou seja, o jogo das duas forças Yang, que é positiva, e Yin, que é negativa, não é isso? O Yang seria luz e Yin seria trevas. E se a gente olhar o Yang, que é luz, tem a treva dentro dele, tem o germe da treva. Se olhar o Yang, que é trevas, tem Yin dentro dele. Ou seja, o bem está dentro do mal, o mal está dentro do bem, e a própria figura tem um movimento. Então, quando a gente vê uma figura dessa, ela é em 3 dimensões, ela é viva. Essa figura gira, não para de girar, é uma coisa linda. O tal gira, não é isso? Não é o tal parado. E o mesmo tal que eu estou falando é o tal da letra que parece um T que eu mostrei para vocês na roupa da figura, não é isso? De cabeça para baixo. De para baixo porque a divindade é o contrário do humano. Então Forri viu esta figura. Ele levou a vida toda meditando. Então veja, Forri foi o maior avatar chinês que existiu. Então ele teve o confrontamento com o dragão. E o dragão trouxe a Pacoa, chamado Pacoa, que hoje a gente chama de Feng Shui ou Feng Shui, para mexer com os elementos. Só que colocaram um 5º elemento aí, que é a madeira. Mas na realidade são terra, água, fogo e ar, mesmo na tradição chinesa. Então, dentro daquela figura central, nós tivemos a figura de Tao Te Ching, não é isso? O Tao Te Ching, que é exatamente o livro sagrado do taoísmo, que foi escrito por Mestre Zé, né? O Lao Tse, quer dizer Mestre Zé. Então ele criou o Tao Te Ching em cima dessa figura, onde diz que o bem está dentro do mal, o mal está dentro do bem, o bem flui para o mal flui para o bem e o mal são a mesma coisa em situações diferentes, chamando o bem de Yang, né? E mal de Yin, tá certo? Então veja que o próprio Forri teve esse confrontamento. Cristo, ele teve o confrontamento com Lúcifer, então ele teve o ataque, não é isso? Ele teve as tentações terríveis, os desafios terríveis que ele venceu. Então Cristo também venceu Lúcifer na forma de um dragão. Perseu, ele venceu a Medusa que tinha serpentes na cabeça. Aí vocês vão entender por que é uma mulher que tem serpentes na cabeça. Exatamente porque a serpente é o símbolo da sabedoria e o dragão, então, tem muita sabedoria, tem muita serpente. Aí vocês vão entender a diferença da cobra e da serpente pela medusa. Porque a medusa tem muitas serpentes na cabeça, mostrando onde está a sabedoria. Depois, São Jorge venceu o dragão, que nós vimos. Na figura de São Jorge, é o próprio Maitreya que a gente conhece. Ele é chamado Cavaleiro das Idades, como nós abrimos. É o próprio Kalki-Avatara, é o próprio Akidorj. Bom, São Jorge, na realidade, na Igreja Católica, ele era um centurião, muito corajoso, e ele teve essa figura desse centurião, que é um São Jorge mesmo. Mas ele existe ainda. É por causa dos outros movimentos também, né? Porque toda a tradição fala desse ser. E ele existe na tradição cristã também. Bom, e aqui vem a figura do leão. Aquela figura que a gente vê do leão,
Lembro da medusa que eu falei, esse leão é encaracolado, parece um monte de cobrinhas, né, representando a sabedoria. A juba representa poder, a juba representa... Por que leão é o rei dos animais? Exatamente por causa da juba que ele tem, não é isso? Então, aqui, esse arcano é muito significativo. É o arcano que representa a força. Então vejam que aquela moça, primeiro, era uma moça que tinha que ser defendida por um cavaleiro. E aquele cavaleiro tinha que enfrentar o dragão. Essa daqui já abre a boca do bicho e segura o leão com as próprias mãos. Então vejam, no Apocalipse 11, não é isso? Nós temos então toda a descrição desse arcano, que é o arcano força. E veja que no Apocalipse 11 vocês vão ver isso acontecer logo, logo. Né? Não vai demorar muito, não. O que diz Apocalipse 11? 2 testemunhas que têm poder sobre os homens e sobre a natureza. Essas 2 testemunhas, nas revelações, elas estão na Caxemira hoje, que é o chakra da terra, Srinagar, no norte da Índia, comandando tudo que está acontecendo. Uma delas é o cavaleiro lá que está no cavalo, que eu falei, não é isso? É uma das testemunhas. E a outra é uma figura que está do lado dele. É muito bonzinho o outro. O outro não, o outro é rigor. É amor e rigor, não é isso? Então, esses 2 seres entraram no jogo humano e já entraram mesmo. E a maior prova deles terem entrado foi no dia 11 de setembro de 2001, não é isso? E eles vão aparecer fisicamente também. E vão perder uma guerra. Então, segundo o Apocalipse, eles vão perder a guerra e vão morrer. Os 2 vão morrer, esses 2 seres. Vão ser identificados e vão ser mortos. E eles vão ficar em 2 cidades chamadas de Sodoma e Egito. E vão ficar 3 dias e meios em praça pública. E todo mundo vai querer conhecer esses seres, porque foram eles que provocaram e que vão provocar tudo que vai acontecer mais para frente. E, então, depois de 3 dias e meios mortos, quase que putrefatos, eles ressuscitam e sobem aos céus. Esses 2 seres. E aí, então, a Terra tem um terremoto violentíssimo e toca, então, a 7ª trombeta. Aí os 24 anciões do Apocalipse se prostram e abrem, então, o templo de Deus e aí surge a Arca da Aliança. Então, dentro dos simbolismos maçônicos, porque o que falta dentro de um templo maçom? Falta a Arca da Aliança, não é isso? Onde está a Arca da Aliança? O maçom não sabe onde ela está, não é isso? Ele tem que achar. Porque um templo de uma maçonaria nada mais é do que o Templo de Salomão. E no Templo de Salomão tinha a Arca da Aliança, no tabernáculo. Então, este é o que leva a Arca da Aliança. Então, por isso que ele chama a força, porque a gente entra dentro do poder da arca. Vocês lembram da arca? A arca tinha um poder tremendo. Onde era levada a arca, ela gerava tanta radioatividade que as pessoas tinham tumores em todo o corpo e morriam de câncer. Morriam de mortes terríveis. Quem tocava a arca recebia descargas violentíssimas e morria. Por isso que em determinados rituais maçons, a palavra-chave é razé. Razé, razé, razé. Por que fala razé? É porque razé representa exatamente aquele que tentou segurar a arca quando o carro no movimento, caiu, e ele mexeu no braço e ele tomou uma descarga e morreu. Uma descarga tremenda de radioatividade violenta. Então veja, é o arcano que permite chegar na Arca da Aliança, o arcano 11. Então, quando a gente começa a falar de leão, nós estamos falando de poder, e o poder está na Arca da Aliança, que representa a própria ligação com Deus. Então veja que o dragão, quando ele se transforma em leão, então chega-se então ao próprio poder. E de acordo com este Apocalipse 11, vai acontecer a chuva de pedras, terremotos terríveis. E leão nada mais é do que o trono e a montaria dos seres sagrados, que são os vencedores do dragão. Eles saem montados no leão. Então, quem que venceu o dragão e montou no leão? Cristo, né? Na figura de Cristo, juiz e doutor. O próprio evangelista São Marcos, não é isso? E veja que o leão, ele está no trono de Melquisedeque, segundo relatos que a gente tem. O centro do trono tem uma cabeça de leão e os braços dele também tem leão. Ele segura em 3 leões, um em cada mão e o outro leão na cabeça. Então, o leão representa o poder da cabeça. Representa o poder solar da própria cabeça. Ficou claro? Então, a profecia, ela acontece. Apocalipse é verdadeiro. Porque Apocalipse significa a revelação. Então, nesse acontecimento atual, tem 2 seres fazendo toda essa confusão.
Isso a gente já sabe de revelações antigas, que eles estão aí, estão fazendo mesmo. E eles vão entrar num jogo mais intenso, esses dois, e vão morrer. E pelas profecias, eles vão ficar em praça pública, nessas cidades similares a essa que o Apocalipse fala, né? Que é Sodoma e Egito, e 3 dias depois vão ressuscitar e se elevar aos céus. E quando isso acontecer, vem a descarga do selo, que é exatamente, da trombeta, que é exatamente o terremoto terrível que está preparado para acontecer. Entendeu? Aí tem muito simbolismo, mas é o que diz. E aqui tem a figura do dragão. E o dragão, ele está dentro de nós. Então, veja, todo o calor energético que a gente tem é dragão. Ou seja, por exemplo, toda a nossa célula, quando a gente inspira o oxigênio do sangue arterial vai na célula, a gente tem esse efeito do dragão em cada célula que a gente tem. E lá ele reage com o carbono, forma gás carbônico, né? E aí gera o calor para o corpo. Então, veja, este calor que a gente tem é o calor do dragão, que a gente chama salamandra. Então, o elemental salamandra é o próprio dragão. E salamandra é sabedoria. Então, quando a gente consegue transformar o calor humano, né, no calor divino, a gente ganha sabedoria. Por exemplo, o afeto de uma mulher, de um homem com animal, seja ele qual for, gera uma energia que a gente chama salamandra. A gente começa a ter contato com essa energia pelo contato com o animal. Então, a salamandra, essa energia que todos nós temos, é a energia que permite chegar ao próprio dragão. E existem casos absurdos, existem descontroles dessa energia dentro do ser que provocam aquilo que nós chamamos de CHE, como combustão humana espontânea. São pessoas que, de repente, estoura o estômago, não é isso? E começa a sair uma labareda de fogo que consome inteiramente a pessoa, não é isso? Então, todo o aspecto fogo que a gente tem, nós estamos pegando fogo constantemente. Cada célula está pegando fogo. Então, o que é uma combustão humana espontânea? É sair de desequilíbrio. Então, nós temos a água. A água é o maior combustível que existe, porque a água é formada de hidrogênio e de oxigênio. E um foguete desses que vão para a Lua, simplesmente pegaram a água, separaram o hidrogênio e o oxigênio e separaram. O hidrogênio é o combustível, o oxigênio é o carburante, e nos dois daquele fogaréu desgraçado. Então, essa figura, este fogo que eu quero dizer para vocês, nós temos. Nós não precisamos pegar em lugar nenhum, ele está dentro de nós. O dragão está dentro de nós. E veja, vocês já sentiram vergonha? Então, o que você sente quando você sente vergonha? Não é um fogo que sobe assim, que esquenta, vocês ficam vermelhos, a pessoa até fica vermelha. É esse fogo que surge. À medida que a gente entra em sentimentos muito fortes, tanto bons como ruins, tanto faz, então esse fogo se manifesta. E esse fogo é visível. E quando ele é visível, ele vai adquirindo formas que nem essa. Então, vocês querem ver como é que é uma salamandra? Esse aqui nada mais é do que uma salamandra. Uma figura de uma salamandra ou de fogo. Dentro da própria tradição chinesa, nós temos grandes simbolismos como o próprio dragão, que é símbolo do poder, símbolo de domínio. Esse dragão tem muitos nomes. Aqui tem a hidra, tá vendo a hidra? Olha que bicho feio, quer dizer, 7 cabeças visíveis. Então são cabeças humanas, então é uma hidra com cabeças humanas. Então a gente tem muitas configurações desse tipo. Aí existem 2 dragões, tem um dragão que é o externo e um dragão que é o interno. Eu falei de monstros que aparecem, externos, monstros que representam a evolução, mas esse dragão está dentro de nós. E quando a gente começa a entrar dentro desses simbolismos, ele começa a se manifestar dentro de nós.